Oi, gente! Bem-vindos ao quadro Terapia no Sofá. Um papo reto e direto com temas que irão te ajudar. A psicóloga convidada de hoje é a Karina Silva. Bem-vinda, Karina! Muito obrigada, Lidiane. Agradeço o espaço e a contribuição. Imagina, a alegria é toda minha em recebê-la. Bem-vinda ao Sofá Fã. Karina, como podemos contextualizar o tema saúde mental da mulher negra? Pensar saúde é pensar saúde de forma integral, né? De forma ampla e dinâmica, né? Quando a gente pensa na saúde de modo geral e principalmente focado na saúde da mulher negra, as perguntas que a gente deve fazer é qual as condições de moradia dessa mulher? Essa mulher tem condições dignas de trabalho? Onde ela mora? Como ela se desloca? Onde os filhos dela estão enquanto ela está trabalhando? Com quem essas crianças estão? Qual que é a garantia que essa mulher tem para que ela possa se constituir positivamente, de forma subjetiva, material, simbólica, né? Então, pensar saúde da mulher negra é pensar também as condições materiais que a nossa sociedade, a nossa cultura, né, produz e fornece para que essa mulher consiga sobreviver e vivenciar também sonhos, expectativas, desejos, como essa mulher de fato ela pode existir. Eu, assim, me senti desconfortável com a pergunta que você me fez quando a gente definiu os temas, né? Refleti muito. Você perguntou assim para mim: qual a outra ou qual o outro psicólogo negro que você conhece além de mim? E o primeiro desconforto foi porque eu tive que pensar. Tipo, me deu aquele estadozinho assim, né? Comecei a pensar, tive que buscar. Isso já me gerou um desconforto. E depois de pensar, buscar, eu falei, gente, eu não conheço ninguém. E aí foi outro grande desconforto. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala sobre, né, a mulher negra, sobre essas questões, é tudo muito mais profundo, né? São várias camadas. É um contexto que a gente tem histórico e social, o racismo e microagressões, a representatividade, acesso a recursos, né, que foi uma questão que você falou, é, saúde física e mental, que estão interconectados. Eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei assim a descobrir que problemas como hipertensão e o diabetes afetam desproporcionalmente as mulheres negras, né? E assim, podem e com certeza influenciam diretamente na saúde mental, né? Não só isso, né? Dados da Fiocruz apontam que mulheres negras têm a propensão de ter 30% mais depressão e 20% mais ansiedade. E nenhum desses números é por acaso, né? As coisas elas não estão postas porque são. Elas têm uma motivação para serem como são, né? E pensar isso é pensar que, por exemplo, como você traz as questões de saúde, estão diretamente associadas à impossibilidade das mulheres de pensar em outras questões que não sejam a sobrevivência, né? Grande parte delas não conseguem uma boa colocação no mercado de trabalho e isso surge do início, né? Do lugar de, será que as mulheres tiveram a oportunidade de estudar para que um dia elas pudessem se colocar positivamente no mercado de trabalho? E quando se colocam, a gente vê também que outros índices apontam que elas, de qualquer forma, têm também o preconceito interpessoal, que ainda que mulher e ainda ocupando o mesmo cargo, elas tendem a ganhar menos. E qual a motivação disso? Onde que isso está posto, né? Como eu dividi com você, né, uma experiência pessoal minha de não conseguir encontrar outras pessoas que ocupem também o mesmo lugar que eu, né? Outros corpos que sejam semelhantes aos meus e que estejam ali, que eu possa me sentir pertencente e representada, que eu possa me integrar coletivamente nesse espaço. Então, é um grande desconforto quando coletivamente eu percebo que ainda sou uma representante única nesse lugar, né? Conheço algumas pessoas, mas que elas não atuam aqui na cidade, né? E que isso também me faz repensar cada vez e diariamente o meu lugar, né, na profissão e os desafios que eu tenho enfrentado nela também. Seria importante a gente abordar, Karina, que é importante também a gente trazer a consciência
do poder e do empoderamento, não só da mulher, mas da raça negra de um modo geral, do seu poder. Porque eu falo assim, estudando sobre o que a gente ia falar, me veio muito um insight. Uma mentira repetida várias vezes se transforma em uma verdade. E foi incutido de forma cultural, igual você, né, bem abordou, essas questões, as distinções, a falta também desse espaço, infinidade, né? É muito profundo mesmo esse tema. Mas nós precisamos trazer esse empoderamento, porque eu fui parar para pensar, eu tenho uma conexão muito grande com com a raça negra, eu gosto muito, me interessa, sempre me interessou muito, eu tenho uma conexão muito forte. E eu parei para pensar, eu falei, gente, as melhores músicas, o samba, o jazz, o blues, a voz, né? E depois vem o tempero, a comida, a feijoada, a cultura, né? Riquíssimo. Então, a gente precisa também trazer esse empoderamento, falar, vamos lá, né? Vamos falar, vamos mostrar que, tipo, são crenças e padrões que precisam ser quebrados, rompidos, né? Da mulher negra e também da mulher, de um modo geral, nós já conquistamos muito, mas muito ainda se tem para ser conquistado, né, Karina? Sim. Freud disse que a gente só chama isso aqui de sofá porque um dia alguém nomeou como sofá. E se uma pandemia que durou alguns anos trouxe muito impacto para nossa vida, o que o escravismo não trouxe, né, durante séculos e séculos de muita dor, de muito sofrimento, né? Então, normalmente as pessoas negras, elas são acometidas por três sentimentos: a angústia, né, por estar constantemente, né, sistematicamente sendo alvo das opressões, o sentimento de inferioridade, né? Porque isso está posto como se de alguma forma aquilo que eles produzem é inferior, ainda que nós tenhamos várias provas materiais concretas de que não, né? De que a cultura é rica, que ela é diversa, que ela é próspera. E também, né, essa culpa de não conseguir atender um padrão que está posto como o ideal, como o que é esperado. Então, assim, quantas vezes, quando chegaram no consultório ou em algum ambiente que eu estava, pediram para que eu chamasse a psicóloga. Chama para mim a psicóloga, né? E a psicóloga sou eu. Por que que eu não fui lida como a psicóloga do lugar? Né? Porque não se espera que alguém como eu ocupe esse lugar, né? Quantas vezes que eu precisei mostrar minha carteirinha de CRP para comprovar que aquele lugar é legítimo, que me foi conquistado de forma válida e possível, né? Com com vários atravessamentos, sim, da minha realidade, mas ainda assim alcançado, né? Então, há muito o que se pensar acerca disso, mas principalmente de não naturalizar, né? Eu não naturalizo o fato de ser a única nesse espaço, né? Eu não naturalizo o fato de ir em um restaurante e não conseguir encontrar pessoas como eu, de ir a uma festa e ter poucas pessoas de cabelo cacheado, porque essa beleza ela ainda não comum, ela não é tida como algo comum, pelo contrário, né? Então, assim, olhar para um corpo negro e entender quais são os atravessamentos daquela realidade é ir muito mais profundo, e esse aprofundamento traz o desconforto que você ressaltou no início da entrevista, né? É desconfortável, porque quando a gente se dá conta, a gente tem que fazer algo com isso. Nossa, eu achei tão forte isso que você falou que me emocionou. É, eu fiquei me imaginando e me sentindo no seu lugar. Como é chegar, conseguir chegar lá, né? E de repente não ser vista, não ser validada, não me sentir pertencente, sentir que eu ainda sou uma minoria, né? Então, assim, a gente precisa falar, a gente precisa trazer. Imagina você, psicóloga, tendo que trabalhar em você esses pontos, né? Chegar e falar assim, eu sou a psicóloga. Imagina o impacto disso para você como profissional, né? E as pessoas que não têm as ferramentas que você tem. Sim. É Né? bem impactante, né? Conceição Evaristo diz que saúde mental é a base sólida sobre a qual a gente consegue mudar a realidade, né? Com que a gente consegue de alguma forma projetar sonhos, pensar sobre esses desejos e fazer nossas pequenas realizações.
ao longo da vida. Mas pensar saúde mental é pensar em algo concreto, presente. E para muitas pessoas, isso ainda é tido como algo muito distante, como muito inacessível, como muito inoperante, né? Então, para muitas pessoas é um lugar que eles não conseguem alcançar, ou quando alcançam, não se sentem dignos desse cuidado, né? Inviabilizando qualquer possibilidade de transformação mesmo. Assim como, né, sistematicamente tem alguém para perguntar, tem alguém para questionar acerca disso, né? Assim como a gente vê vários exemplares na mídia, né, de que ainda que famosos, ainda que ricos, ainda que bem-sucedidos, né, expostos e ridicularizados e violentados, né, constantemente. Então, seja um jogador que mostra talento, que mostra um bom desenvolvimento naquilo que faz, mas ainda assim, sempre num não lugar dessa existência, sempre num lugar de invalidação, de questionamento, de ter que provar. E essa movimentação de ter que provar para o outro o quanto dói, ou o quanto que aquilo significa, ou o quanto foi desafiador estar ali, é algo que exige da gente ah, uma força desumana, né? Nossos corpos são diariamente desumanizados. Dentro do consultório é um lugar de acolhimento, de escuta, de validação, né? E é proporcionalmente oposto à experiência de ser negra no Brasil e acredito que no mundo também. E na clínica, é também uma minoria a procura de negros por ajuda, por tratamento. Na maioria, as pessoas que vão e buscam uma orientação ainda são pessoas brancas? Na clínica particular, sim. E no sistema público, ainda que essas pessoas de alguma forma consigam chegar até lá, em muitos casos elas não estão bem orientadas acerca do quanto elas podem receber daquele lugar, de como elas podem ser contempladas naquele lugar, Uhum. né? Há pouco eu estive em um lugar público, né? A Defensoria Pública, estava palestrando com eles, e na roda de conversa eles dividiram comigo que algumas pessoas que chegam naquele lugar para serem atendidas, elas muitas vezes se sentem constrangidas de acessar o próprio espaço. Então elas perguntam se podem entrar, perguntam se aquela roupa ali é adequada, perguntam se de fato elas podem falar acerca do sofrimento delas naquele espaço. Ou seja, um lugar que é criado para elas, né, no intuito de recebê-las, de atendê-las, de conseguir fornecer o que de fato lhes é de direito. Ainda assim, essas pessoas muitas vezes não têm a consciência de que é um espaço para elas, de que elas podem acessar, de que aquilo ali tem sim essa transitoriedade de poder ir e vir, de poder falar, de poder ser ouvida, de poder ser orientada. Então, foram falas, né, das próprias servidoras, e elas trouxeram essa realidade, né, de que as pessoas que chegam até ali, as poucas pessoas que conseguem entender que têm direito a estar ali, ainda assim também têm uma dificuldade de entender até que ponto elas podem ser atendidas naquele espaço, até que ponto a saúde delas é importante, até que ponto elas podem falar e ser ouvidas. Que a gente continue trazendo, que a gente continue falando, que a gente continue representando, que a gente continue lutando. Gente, esse foi o nosso papo reto e direto de hoje. Um beijo e até a próxima. Ela é linda, inteligente, sagaz, mora no meu coração.